Américo Martins, como diria Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. 2 pontos muito polêmicos da gestão de Joe Biden: economia e fronteiras. E ela culpou Donald Trump sem fazer uma autocrítica. Até quando Kamala Harris vai continuar sem fazer uma crítica de que a atual gestão falhou nesses 2 pontos? Pois é, muito boa tarde, Uribe, Tainá. Só aqui no Bastidores, para a gente falar até do Sartre no meio das nossas notícias sobre a eleição nos Estados Unidos. Parabéns! Você está coberto de razão, Uribe. Ela fez uma boa entrevista. A Kamala Harris foi bastante clara. Ela foi dura quando precisou ser dura. Ignorou algumas acusações do ex-presidente Donald Trump, mas ela não foi exatamente precisa, clara com relação a propostas daqui para frente e também usou uma artimanha ali nesses 2 pontos que você levantou muito bem, que são os 2 pontos fracos, vamos dizer assim, da campanha dela, que é a questão da economia, que existe uma percepção entre os americanos de que mais poderia ser feito, embora a situação esteja melhorando, mas também a questão da imigração. E nesses 2 casos ela tentou jogar a culpa para o Donald Trump. Claro, o Donald Trump também tem parcela de culpa nessas questões todas. Como ela descreveu, o governo Joe Biden pegou uma economia praticamente destroçada por conta da Covid. A questão da imigração já era um problema no governo do Donald Trump. Mas os democratas estão no poder há 3 anos e meio, vão fazer 4 anos aí no começo do ano que vem. Ela é a vice-presidente dessa chapa com o Joe Biden como presidente e eles têm esses 2 problemas, são problemas sérios. O americano médio, o americano comum, acredita que hoje ele está muito mais pobre, porque ele vai ao mercado e tem menos dinheiro para comprar as coisas que ele comprava antes da pandemia, por exemplo, embora a inflação esteja caindo, emprego esteja crescendo, mas a percepção das pessoas é que eles têm menos dinheiro. E na questão da imigração é um grande problema. O ano passado bateu todos os recordes de imigrantes ilegais tentando entrar nos Estados Unidos, 2,5 milhões. É um número muito alto e acontece sob o governo democrata. É verdade que vem caindo nos últimos meses, mas esses elementos todos, que são elementos críticos para o eleitor acha que ele perde com a imigração, porque ele perde emprego, ele perde serviços sociais, porque o governo vai ter que entregar para esses imigrantes. Obviamente, ele acha que ele está perdendo uma economia que poderia estar melhor nos Estados Unidos. Então, é mais difícil para ela se defender. E essa tática de simplesmente jogar a culpa para o Donald Trump não vai colar, especialmente com aqueles eleitores que são os eleitores indecisos. Ela precisa, muito provavelmente, formular uma estratégia melhor, mais clara de propostas para esses 2 problemas. Porque simplesmente tentar jogar a culpa para o Donald Trump, que pode até ter parcela dessa culpa, não vai funcionar com muitos eleitores. Em outros aspectos, ela foi muito bem. Como eu disse, em especial quando ela deixou o Trump falando sozinho em relação à questão racial, por exemplo, quando ele acusou a Kamala Harris de anteriormente se dizer uma descendente de indianos, a mãe dela era indiana, e agora se identificar como uma mulher negra. O pai dela é negro, é um grande professor universitário nos Estados Unidos e é da Jamaica. Então ela simplesmente ignorou a pergunta sobre isso, dizendo isso aí é o grande manual, o velho e surrado manual do Donald Trump. Ignorou esse assunto. Então, de forma geral, ela foi positiva, mas poderia elaborar melhor algumas propostas, especialmente para a economia.